primeiro deles está nos tipos e nas combinações de farinhas sem glúten que você coloca dentro da sua receita. Nossa, Gabriela, mas tem que fazer combinação? Sim. Nós precisamos de um mix equilibrado de farinhas para fazer pães, para fazer bolos, biscoitos. E por que a gente precisa disso? Porque a farinha de trigo ela é completa, ela sozinha dá o resultado perfeito. Aqui não. Aqui a gente precisa compor uma receita com mais ingredientes, com mais tipos de farinhas e com os tipos corretos e nas proporções adequadas para ter um resultado leve, fofinho, macio, úmido. Não é simplesmente você pegar 3 tipos de farinhas, ou 1 ou 2, misturar, levar para assar. Porque não é assim que funciona aqui. Aqui a gente precisa entender as farinhas. Por exemplo, eu trouxe 3 tipos de farinhas aqui hoje para a gente discutir. Primeira farinha, aveia. Você já fez uma receita de pão ou de bolo com farinha de aveia? Essa farinha, ela é sensacional, mas você precisa saber utilizar do jeito certo. Por quê? Por 2 características que são predominantes nessa farinha. Primeiro, a farinha de aveia é rica em fibras, muito rica em fibras, por isso que ela é tão nutritiva, né? Também. E outros nutrientes também tem dentro dessa farinha. Mas a característica que nos importa para o pão ser pesado, ficar pesado. Excesso de fibras. Associado ao excesso de fibras na farinha de aveia, a gente tem excesso de amido. O que acontece quando a gente coloca água junto a uma farinha que tem muito amido e muita fibra e submete essa mistura ao calor no forno? O que vai acontecer? Eu vou ter alta absorção de líquidos pelo alto teor de fibras. Então, eu tenho a farinha absorvendo, hidratando com muito líquido. Junto com isso, eu tenho muito amido. E o que acontece com o amido quando a gente coloca o nosso pão para assar? Ele gelatiniza. Você já deve ter ouvido falar desse processo químico que acontece dentro das nossas massas a partir do momento que a gente coloca elas no forno. Gelatinização dos amidos. Esse processo é o responsável, um dos responsáveis, né? Por dar essa firmeza para a nossa massa, por dar corpo à massa, né? Torná-la firme. Então, a partir do momento que eu tenho excesso de fibras, muita água sendo absorvida por essa farinha, associada ao excesso de amido, eu vou pesar a minha massa. Quanto mais farinha de aveia eu tiver em uma massa de pão, mais pesada essa massa vai ficar. Ou seja, o seu resultado final também, consequentemente, vai ficar mais pesado e mais embatumado. Ele não vai ficar com aqueles alvéolos, com aqueles furinhos na sua fatia. Não vai crescer tanto, porque eu tenho uma massa que fica muito pesada. E aí, essa força do fermento biológico, para fazer a massa fermentar, crescer, ela tem que ser muito maior para poder subir uma massa pesada, concorda comigo? Então, cuidado quando vocês forem utilizar as farinhas sem glúten, cuidado com as combinações. Outro exemplo, farinha de arroz integral. O próprio nome já diz, é uma farinha integral, logo eu tenho muita fibra nessa farinha, certo? Também tenho mais amido. Não tanto quanto na farinha de aveia, mas eu tenho também amido nessa farinha de arroz integral. Então, a farinha de arroz integral combinada com a farinha de aveia vai ter a sua potência de fibra muito maior. Ou seja, eu vou absorver muito mais o líquido dessa receita. Consequentemente, eu vou ter um resultado final pesado. Ele não expande dentro do forno, ele não tem ar nessa massa, porque a massa fica muito pesada, ela estoura as bolinhas de ar. Então, cuidado quando você for combinar farinhas para fazer os seus pães sem glúten. Você precisa conhecê-las para combiná-las do jeito certo. Se você coloca muita farinha rica em fibra, se você coloca aveia, grão de bico, trigo sarraceno, farinha de arroz integral, ali misturado e sem proporção correta, você pode ter um resultado final pesado. Ah, mas quer dizer então que eu não posso usar farinha de arroz integral, farinha de trigo sarraceno e grão de bico na mesma receita? Não foi isso que eu disse. Você tem que saber qual é a proporção
ideal para cada uma dessas farinhas dentro da receita. E aí, a proporção ideal, não tem como eu chegar e falar para você, olha, coloca 30% de farinha de arroz branco integral, 30% de grão de bico e 30% de trigo sarraceno ou de aveia. Por quê? Porque depende da receita que você está executando. Se você perceber, se você já deu uma olhadinha aqui nas minhas receitas que tem disponíveis aqui no YouTube, né, no Instagram também, mas tá muito lá para baixo, nenhuma receita eu repito o mesmo mix. Por quê? Ah, você quer dificultar a minha vida. Não, eu quero te dar um resultado perfeito. Se você usa a mesma combinação de farinhas, na mesma proporção, para todas as receitas, primeiro você vai ter o mesmo resultado. Segundo, que você pode perder a receita. Porque nem todas as receitas vão aceitar o mesmo mix, a mesma combinação de farinhas. Então, sim, a cada receita que eu faço, eu uso um mix diferente de farinhas. Ah, mas você usa as mesmas farinhas? Sim, só que em proporções diferentes. Eu posso fazer a mesma receita com as mesmas farinhas, mas elas não vão estar nas mesmas proporções, nas mesmas quantidades, porque cada resultado final vai requerer uma combinação diferente. Pão de batata doce. Melhor, pão de forma, né? A gente tem o pão de forma. Qual é a característica do pão de forma? Um miolo que expande bem, fica cheio de furinhos, é um pão mais macio, com a casca mais macia, mais fina. É um pão para sanduíche, então ele é mais alto. Se eu usar a mesma combinação e proporção de farinhas que eu uso para fazer o pão francês, eu não vou ter um pão de forma. Tem uma receita de pão francês aqui no canal. E aí muitas pessoas me perguntam assim, eu posso usar essa receita para fazer um pão de forma? O que eu digo? Poder, você pode, mas não vai ficar um pão de forma. Porque a combinação de farinhas é única para te dar um pão francês. Para fazer um pão de forma, a combinação tem que ser outra. E não é para complicar a sua vida, é para te dar um resultado perfeito. Senão você vai ter o mesmo resultado e as chances são que você vai perder muita receita, porque a gente precisa de estruturas diferentes, de proporções de farinhas ricas em proteínas e umidade diferentes para cada tipo de receita. É simples se você tiver o método certo. É muita farinha que a gente tem. Você precisa conhecer todas? Não, mas você tem que conhecer as que você usa. Para saber combinar, para saber substituir, para saber qual usar para cada tipo de resultado que você busca. E como você pode perceber, a depender do resultado que você quer, a combinação vai ser diferente, a proporção vai ser diferente também. Isso você precisa saber. A Priscila aprendeu. Sabe aquelas receitas que ela vinha testando dos outros cursos, né? Receitas que ela pegava ali aleatoriamente? Então, ela usava as mesmas farinhas que ela usa hoje com as receitas do curso. Qual é a diferença? A diferença é que hoje ela sabe qual proporção usar de cada farinha. Então, era a receita desequilibrada que ela estava fazendo. E ela, como não tinha o conhecimento sobre isso, ela não conseguia corrigir essa receita. É porque às vezes a gente precisa corrigir. Eu até falei na live de terça-feira sobre a absorção de líquidos, a capacidade de absorção de líquidos de cada farinha. E muda a depender do tipo de farinha, a depender da marca, do lote, né? Muda. Mesmo eu fazendo uma receita hoje, se eu fizer daqui a 20 dias com outros tipos de farinhas, outros lotes de farinhas, mesmo da mesma marca, eu posso ter uma capacidade de absorção menor. É importantíssimo que vocês entendam isso. Fazer receita sem glúten não tem nada a ver com fazer receita com glúten. É totalmente diferente. A gente tem princípios diferentes. A gente tem farinhas diferentes, ingredientes diferentes, né? Cada receita a gente vai precisar de uma combinação diferente de ingredientes também. E é importante que você entenda isso. Não é para complicar a sua vida. É para te tornar independente de receita pronta. É para você fazer o que você tem vontade, o que a sua família tem vontade. Então, muito cuidado. Outro exemplo de farinha que também pode pesar a sua massa é a farinha de grão de bico.
a farinha de grão de bico tem uma alta capacidade de absorção de líquidos porque ela também é rica em fibras, tá? Então ela vai pesar a sua massa se estiver em excesso. Mas uma coisa muito legal da farinha de grão de bico é que ela é rica em proteína. O que isso significa? Gente, a farinha de grão de bico é uma das que mais tem proteínas. Ela tem cerca de 16% de proteína. O que é isso? A cada 100 gramas de farinhas, 16 gramas são proteínas. Então é uma farinha sensacional. Só que ela pode pesar a sua massa. E o outro problema é que ela deixa um sabor residual. Tá vendo que a gente vai puxando, né? Ah, é pra pesar a massa. Sim, mas aí ela tem um sabor residual, pode deixar o seu pão com gosto de farinha de grão de bico? Não é? Então, por isso que é legal a gente conhecer, porque a gente sabe como combinar. Ah, minha farinha tem gosto residual, então eu não posso usar só farinha de grão de bico na receita. Ah, minha farinha de aveia pesa a massa, então eu não posso usar uma grande quantidade de farinha de aveia, senão eu vou ter um resultado final embatumado, um resultado final pesado. Não só no peso em si, mas também no aspecto visual da massa, né? É um pão que, se fica pesado, ele fica menos macio, ele resseca mais facilmente. Ele fica duro, firme, mais rápido. Então, é a consequência de um pão pesado que vai te fazer acreditar que o resultado final sem glúten é ruim. Aqui, ó, a Gabriela colocou. O fubá é pesado? Sim. Eu tinha até anotado, era a minha próxima farinha. A farinha de milho, o fubá, ele pesa a massa porque ele tem muita fibra e tem muito amido também. Então, se você coloca muita farinha de fubá, né, farinha de milho, dentro de uma receita de pão, o seu pão pode ficar seco e ele pode ficar pesado. Proporção é essencial para você ter resultados perfeitos. Combinação e proporção, claro, né? O pão de milho, tem um pão de milho no curso. Tem uma combinação de farinhas. Eu não coloco só farinha de arroz e farinha de milho, não. A gente tem que trazer mais farinhas diferentes para trazer o quê? Mais umidade. Porque eu tenho uma farinha que é rica em fibras, que além de pesar a massa, ela resseca também. Então eu preciso combinar outras coisas ali para ter um resultado final macio e fofinho, úmido também. Então a gente vai puxando, né? Mas é assim, a gente precisa entender o que a gente está usando, o que a gente está fazendo. Esse é o segredo, conhecer o que você está fazendo. Só replicar receita? Se você está aqui atrás de receita, vai lá no meu canal do YouTube, pega a receita e vai fazer. Não fica nessas lives. Por quê? Porque aqui eu quero pessoas que queiram aprender a fazer qualquer receita. É o conhecimento que vai te tornar independente para isso, que vai te dar autonomia para você criar as suas próprias receitas. Tem muita gente que pensa assim, não, mas eu não quero criar, eu quero só uma receitinha ali. Se você tem algum tipo de restrição, se você definiu que a sua vida vai ser mais saudável, para isso você vai querer reduzir ou retirar o glúten e o leite da sua vida, você não vai se contentar em comer um tipo de pão pro resto da vida. Você precisa de diversidade na sua mesa. Você precisa de prazer em se alimentar. Uma das coisas mais maravilhosas da vida é comer, gente, não é não? Eu acho. Eu adoro comer. E aí você vai se contentar em comer uma coisa ruim porque é o que tem? Porque é o que você sabe fazer? Ou pior, vai recair na dieta com glúten porque não tem opção sem glúten? Bora fazer, gente. Mas eu quero que vocês aprendam a fazer do jeito certo, não do jeito que eu comecei fazendo, que é o quê? Pegando receita e replicando. Não funciona. Sem conhecimento não funciona. Você pode acertar uma, 2 vezes, mas a maior parte das suas receitas vai para o lixo. Ou você vai pagar o preço, vai comer coisa ruim. Então não se contente com uma receita só. Queira se aprofundar. A Aparecida, para mim, é um exemplo, porque a Aparecida é minha aluna. E ela não tem restrição alimentar, só que ela decidiu que ela ia tirar o glúten e o leite da sua alimentação para ter uma vida mais saudável. E a Aparecida, ela é muito ativa. E ela segue a dieta. Então, ela entrou para o método, ela não conseguia acertar suas receitas. Seus pães não ficavam tão bons assim. E hoje ela faz tudo. Ela vende. E os pães dela ficam perfeitos, gente. Você tem que ver as fotos.
Eu tô publicando todo dia agora fotos de alunas, né, dos preparos. Por quê? Porque eu quero te provar que é possível. Eu tenho centenas de alunas e alunos que não eram capazes, não eram capazes não sabiam fazer. Começaram do zero e hoje fazem o que eles e o que a família quer. Porque eles tiveram o conhecimento necessário que pode e deve ser aplicado para todos os tipos de receitas. Conhecimento liberta, conhecimento transforma. Transforma a sua saúde, transforma a sua alimentação. Não é receita pronta. Tem muita gente que me pergunta, mas você não publica receita? Eu publicava bastante no início, mas eu percebi uma coisa. Eu estava trazendo pessoas que só queriam receitas. E aí, o problema disso é que aí a pessoa pega a receita na descrição do vídeo, replica em casa e erra. Porque não é só receita. Por isso que eu reduzi a quantidade significativamente de receitas que eu postava aqui. Porque eu preciso te conscientizar de que não é só receita. Pelo contrário, quando você tem o conhecimento, você não precisa de receita. Você cria as suas próprias receitas. Você adapta as receitas de família. A Mariana começou a adaptar já tem muito tempo. Minha aluna também. A primeira receita que ela adaptou e que sentia muita falta foi de bolinho de chuva. Ela até postou na comunidade no dia que ela fez. Para ela foi uma conquista poder fazer uma receita de bolinho de chuva que a avó dela fazia, que a mãe dela fazia, que ela resgatou de um caderninho de receita da avó dela. Não é sensacional isso? Não é só fazer uma receita, gente. Tem muita coisa por trás. É a nossa aprovação para a gente mesma de que a gente é capaz de ter resultados perfeitos. Que a gente é capaz de colocar na mesa da nossa família pães maravilhosos, macios, fofinhos, saborosos, seguros e saudáveis. É mais do que só receita. Muito mais do que isso.